uma parcela de disponibilidade que se põe ao cidadão que deve ser controlada na sua qualidade pelo Estado. O Estado é responsável pela boa entrega do serviço público. E, portanto, nós sabemos que a análise desses contratos, da compras de serviços, requer um treinamento específico e que possa esse juízo a respeito da boa aplicação também ser traduzido para a sociedade, que o cidadão possa compreender o que está sendo fiscalizado e possa compreender a boa ou má aplicação do dinheiro público. É esse trabalho que nós temos, é esse o nosso foco, e a agência vem ao encontro, vem nos auxiliar nesse episódio muito interessante. Notadamente agora que estamos vindo de uma recém-alteração na lei de licitações, né, que transformou a lei de licitações em pontos muito sensíveis, e isso vai ser de alto interesse para que a gente possa, através do Instituto Rui Barbosa, disseminar o conhecimento, práticas internacionais a respeito da auditoria de serviços e de investimentos públicos. Eu, mais uma vez, eu agradeço, né, a sua sempre franca liberdade e pronta resposta às nossas demandas. Muito obrigado. Neste momento, passamos à assinatura do acordo. Por favor, conselheiro Ivan, Enoa, estão assinando o acordo. Conselheiro Ivan tirou a medalha de ouro. I'm a little slower, I'll be right with you. Eu estou indo um pouquinho devagar, mas já estarei pronta. Pronto. Acordo assinado, espaço para foto. Depois eu tenho a foto disso aqui, né? Ok. Eu fico segurando até a hora que você me autoriza. Pode retirar. Agora vamos ao segundo acordo, que é entre as entidades representativas do controle externo brasileiro, buscando a cooperação mútua para a execução do primeiro acordo. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Tricom, Fábio Túlio Nogueira Filgueiras. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Carlos. Meus cumprimentos a todos os presentes. Eu quero saudar, abraçar meu querido amigo Ivan Bonilha, que vem conduzindo com maestria, com muita competência, o nosso Instituto Rui Barbosa, sempre posicionando na vanguarda do controle externo. Uma solenidade como esta traduz de forma muito evidente esse dinamismo de Bonilha e da sua diretoria. Quero abraçar o meu querido amigo Joaquim de Castro Neto, presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, abraçar Estilac Xavier, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, cumprimentar todos os demais que nos honram com as suas presenças, nas pessoas da Enoa Ebong e do conselheiro Adilberto Pontes. Sintam-se todos abraçados, saudados, com muita alegria, né, que participamos deste evento, no momento em que o mundo passa por uma experiência traumática. A situação de pandemia que privou a humanidade de muitos hábitos, inclusive o contato físico, como o impedimento dos eventos presenciais, por exemplo, hoje nos mostra caminhos de aproximação, nos ensina o valor do compartilhar, nos indica a saída para esta e para tantas outras crises pelas quais temos passado ao longo da história. Em alto e bom som, presidente Bonilha, fica evidenciado: o mundo carece de cooperação. As nações precisam
cooperar entre si. É isto o que acontece aqui. Nós estamos fisicamente distantes, presidente Stilac, mas empreendendo um passo fundamental para a melhoria do sistema de controle externo do Brasil, mais especificamente para ações de auditoria com respaldo à garantia da boa governança, conselheiro Adilberto Pontes. Estamos iniciando, então, um processo importante de parceria com o governo dos Estados Unidos por intermédio da Agência de Comércio e Desenvolvimento daquele país. Nada mais significativo para concluir este 16º Fórum de Auditoria, né, Nacional de Auditoria, que se deteve sobre a nova lei de licitações. O Instituto Rui Barbosa, o braço pedagógico, digamos assim, do sistema Tribunais de Contas, tem se revelado incansável na implementação das normas brasileiras de auditoria do setor público e se esmera na capacitação dos seus agentes de fiscalização. Para se reerguer, como disse anteriormente, a humanidade precisa de união. O mundo demandará com muita urgência e mais frequentemente políticas públicas condizentes com os interesses da cidadania. Nesse percurso, um tema emerge com grande clareza, presidente Joaquim, e necessidade de empenho, que é a conservação do meio ambiente. Nenhum interesse econômico deve se sobrepor à natureza, que já reclama seus créditos, né, por meio de fenômenos naturais que deixam claro quantos abusos temos cometido. O clima extremo, é um importante alerta. Portanto, comemoremos, melhor dizendo, a importante parceria por meio da qual abre-se uma nova vertente para o processo de aperfeiçoamento ao qual temos nos dedicado com muito denodo. Muito obrigado, parabéns a todos os que participam deste encontro histórico. Muito obrigado. Neste momento, passo a palavra ao presidente do CNPTC, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar a senhora Enor Wong. Um prazer imenso, acho que para todos nós do controle externo brasileiro, numa parceria dessa magnitude. Então, a cumprimento. O ilustre amigo Ivan Leles Bonilha, presidente do IRB, né, incansável aí na constante capacitação, não só de nossos servidores, mas também daqueles que utilizam dos nossos serviços, que são os nossos jurisdicionados. Ao amigo conselheiro Fábio Túlio Nogueira, presidente da Tricom, nosso esteio maior, né, que faz com que as coisas aconteçam. Ao ilustre amigo Stilac Xavier, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, outra figura importantíssima também para o sistema. Então, em nome dessas pessoas, cumprimento a todos, dizendo o seguinte, em rápidas palavras, que o Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas, por todos os seus membros, se alegra de participar desse momento histórico, que mais uma vez reforça o contexto de transformação social provocado, principalmente para nós aqui, pela nova legislação de licitações, ressaltando, sobretudo, o relevante papel da nossa Casa do Conhecimento, que é o IRB. E, por outro lado, também se reconhecendo também o papel da Tricom, que é a sustentação de nossas ações através de seus presidentes, tanto o Bonilha quanto o Fábio Nogueira, por reafirmar cada dia mais o compromisso pelo aprimoramento do conhecimento e do alinhamento das práticas de auditoria no controle externo, com as melhores práticas internacionais. Manifesta ainda o Conselho o seu agradecimento ao governo dos Estados Unidos da América, através da agência USTDA, em função da sensibilidade e do auxílio mútuo que impera entre as nações, no sentido de prover o nosso sistema de controle de melhoramentos extremamente significativos, notadamente em função das infinitas necessidades de aquisição que se processam no contexto da crise pandêmica global e na sua repercussão em toda a cadeia de gestão dos 3 níveis de administração, seja federal, estadual e municipal.
E, finalmente, entendemos que o tempo sedimentará e solidificará este momento como mais um tento na escalada rumo à excelência no servir à sociedade brasileira, primando pela melhor aplicação dos recursos públicos que lhes são tão caros. Então, dentro disso, quero cumprimentar e agradecer penhoradamente a todos que estão participando desse evento, que para nós aqui no Brasil certamente será histórico. Meu muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Neste momento, passamos para a assinatura do acordo. O conselheiro Ivan está assinando, já assinou. Então, agora temos a foto do segundo acordo, que será publicado no site do IRB. É isso? Muito bem, muito obrigado. Como é que vai colher a assinatura do conselheiro Fábio e do conselheiro Joaquim? Isso vai pelo Meet rapidinho, já chega lá e eles assinam. Ok? Agora, passo a palavra ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, presidente Estilac Martins Rodrigues Xavier. Boa tarde. Boa tarde, Carlos Eduardo. Boa tarde a todos os presentes nessa sessão importantíssima, eu diria até solene. Boa tarde a todos que estão assistindo esse Fórum Nacional de Auditoria. Minha saudação especial à nossa diretora Enoe Bong, pela assinatura desse termo de colaboração com o nosso Instituto Rui Barbosa, nossa Casa do Conhecimento, dirigido por essa extraordinária pessoa que é o conselheiro Ivan Bonilha. Meus cumprimentos ao conselheiro Ivan, nosso presidente do IRB, meus cumprimentos e saudação muito especial ao nosso presidente da Tricom, conselheiro Fábio Túlio Nogueira, que agrega todos os representantes dos tribunais de contas do Brasil de uma maneira muito firme e, ao mesmo tempo, ter muito diálogo e muita lucidez. Ao nosso presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, o nosso conselheiro Joaquim Castro Neto, que é um maestro que conduz esse conjunto diverso e plural dos tribunais que existe no Brasil. Diretora, o Brasil é um país continental. Aqui neste momento, nesta sala, por questões técnicas e por conta da pandemia, estamos em contato com a senhora que está nos Estados Unidos e a equipe da agência, mas no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado extremo, no outro lado do Brasil, no extremo, o doutor Gilberto Pontes Lima, que a quem cumprimento, um dos conselheiros mais qualificados e técnicos do nosso sistema, um dos nossos intelectuais. O Paraná, estado de origem do nosso presidente Ivan Bonilha, nosso magnífico estado da Paraíba, no Nordeste, do conselheiro Fábio, e o estado também magnífico do Goiás, do conselheiro Joaquim. Ou seja, este sistema, que é fruto do conhecimento e do trabalho desenvolvido pela humanidade, permitiu que, no momento onde as pessoas tinham que estar afastadas fisicamente, pudessem, de alguma forma, se reunir, como estamos aqui fazendo para celebrar esses convênios importantes a quem eu quero, então, saudar e cumprimentar. Essa minha fala, ela antecede a fala que encerra esta atividade do nosso professor Steve Schoner, a quem quero também cumprimentar efusivamente, né? O senhor abrilhantará certamente o último evento deste fórum, que foi um sucesso, que iniciou na segunda-feira, dia 9, e que teve, em média, 2.000 pessoas assistindo cada dia pelo YouTube, e que, ao total, já tem mais de 10.000 visualizações. Eu me atrevo a dizer que é o maior encontro já ocorrido, conselheiro Ivan Bonilha, presidente Fábio e
presidente Joaquim. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem imensa satisfação de ter sido o suporte e o apoio para essa atividade que o Instituto Rui Barbosa realiza todos os anos e que este ano coube ao nosso tribunal executá-lo, tal como no ano passado, em plena pandemia. O tema, o Fórum Nacional, a nova lei das licitações, alterações feitas durante o próprio processo da pandemia. E isso tudo tem uma importância muito grande, porque a nossa missão constitucional é guardar o bom uso dos recursos públicos para suas finalidades públicas, para a prestação de serviço que a sociedade precisa: saúde, educação, segurança, assistência. E os tribunais têm esse papel. Essa celebração feita entre a agência dos Estados Unidos e o nosso instituto, e agora também compartilhado com o nosso Atricom e o Conselho Nacional dos Presidentes de Tribunais de Contas, amplia e possibilita melhores oportunidades, que nós possamos melhor tratar da nossa missão. Notadamente, conselheiro Fábio, quero, seguindo a sua trilha, sempre muito lúcida, e aquelas que também já se apresentaram pelas palavras do nosso presidente Ivan Bonilha e do conselheiro Joaquim, dizer que o momento é muito específico e muito dramático. O nosso país chama a atenção do mundo, notadamente em duas situações bem tristes e trágicas para a humanidade. Uma, a pandemia. Nós representamos 2,7% da população mundial e já detemos quase 10% das mortes. E, ao mesmo tempo, chama muito a atenção a situação climática, com este relatório da ONU, do painel internacional sobre as mudanças do clima, do qual o Brasil certamente terá que se debruçar. Os tribunais de contas dirigidos pelos seus presidentes e notadamente pelas nossas lideranças nacionais na figura desses 13 ilustres conselheiros aqui presentes, têm feito um esforço gigantesco para, nas condições e limites que a lei nos permite e a Constituição determina, agir no sentido de preservar questões ambientais, recursos para a saúde, para a educação. E eu sei que daqui a um pouco estaremos no momento final. Então, a minha saudação é fazer esse registro, dizer da nossa alegria de ter compartilhado essa parceria e colocar sempre o nosso Tribunal de Contas, independente de qual a direção que está no comando, a serviço da boa causa da auditoria e do controle público externo. E sei que também a nossa atividade terá o lustro e o brilho da palestra do professor Steve, dirigido com a maestria do nosso conselheiro Gilberto. Eu até perguntei, e encerro aqui, como pode encerrar um encontro se já depois disso tem um episódio tão importante como sendo a palestra do professor Steve com a direção do Edilberto. Então, a estrutura é assim. Então, na verdade, eu estou aqui para reconhecer, né, a dimensão desse esforço que foi feito de todos, agradecer a participação de todos que estão ainda envolvidos na atividade, as equipes, que são inúmeras e que é impossível nominá-las a todos, e pedir a gentileza de que o nosso ilustre conselheiro Edilberto Pontes Lima, nosso amigo do estado do Ceará, aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para ele pedir que faça as honras da casa, em nosso nome, como anfitrião, ao professor Steven, e faça os encerramentos de praxe que o nosso fórum sempre exige ao fim de cada atividade. Agradeço mais uma vez a todos, um bom trabalho, e que estejamos todos em paz e em segurança com as nossas famílias, e que projete para a população do mundo e dos nossos países. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Damos por encerrado, então, essa primeira parte, que é a assinatura do acordo, liberando as pessoas para que possamos prosseguir com a nossa segunda parte. E a segunda parte, então, é a palestra internacional de encerramento com o professor Steven Schooner e o tema
best value e a importância do controle externo para o sistema de contratação pública, diretamente de Washington. Como mediador, temos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Edilberto Carlos Pontes Lima, que fará a ponte Fortaleza-Washington, a quem passo a palavra de imediato. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, Carlos. Todos me ouvem bem, né? É uma satisfação enorme participar deste evento. Boa tarde a todos que nos assistem. Cumprimentar a todos que fizeram parte dessa mesa, dessa cerimônia tão bonita, num evento tão significativo. Certamente será um divisor de águas para a atuação dos tribunais de contas. Então, o presidente Bonilha, com um tempo e tanto, com a organização dessa parceria com a STDA, e também cumprimento a doutora Anna Ebong pela parceria, que é um prazer, vai ser um marco realmente para a atuação dos tribunais de contas. Então, me cabe fazer a apresentação do professor Steve Spooner. Professor, grande prazer estar aqui com o senhor, da George Washington University, uma universidade que 20 anos atrás eu estudei, foi um grande, ali no campus de Fog Bottom. Então, foi uma experiência fantástica, tenho uma saudade enorme da George Washington University, principalmente do campus de Fog Bottom, como um local rico, vibrante, cheio de entusiasmo, enfim, de um ecossistema realmente que chama a atenção pela sua efervescência. O professor Steve Spooner é professor da Faculdade de Direito da George Washington University, é palestrante em dezenas de países. Eu me dei o trabalho, professor Spooner, de assistir algumas palestras suas no YouTube, e a quantidade de países, de línguas diferentes que o senhor deu palestra, inclusive aqui no Brasil, na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, e várias palestras suas, muito interessantes. E é interessante que o senhor, até preste atenção, o senhor fala bem rápido, e alguns dizem assim, olha, eu vou falar mais devagar, porque eu falo rápido, para vocês poderem entender. Então, foi muito, a sua gentileza, a sua preocupação também importante. Então, é palestrante em dezenas de países, inclusive já no Brasil, em muitos países também na Europa, muitas publicações, livros, artigos, e antes, há 20 anos, mais de 20 anos, desde 98, na George Washington University, mas antes da George Washington University, essa experiência como professor, ele trabalhou muitos anos no governo, na área de aquisições, né, no setor central de aquisições do governo americano, trabalhou também no Exército americano, nas Forças Armadas americanas, sempre também em escritório de advocacia privado, tem uma vida acadêmica muito, muito forte, muito atuante, como disse, e realmente para a gente é uma grande oportunidade. Muito obrigado pela sua presença, professor, obrigado. Realmente aprenderemos muito hoje, será uma grande oportunidade ouvi-lo. Então, o tema é Best Value, né, e a importância do controle externo para o sistema de contratação pública. É a palestra que o professor fará hoje. Então, a palavra do professor Steve Spooner. Boa tarde outra vez. Acho que está sem microfone ainda, professor. Ligar o microfone. O professor pede um momento. Can you hear me now? Ok, agora está funcionando. I apologize. Peço desculpas. Não começamos bem, mas vou começar agradecendo muito por essa apresentação tão gentil e pelo privilégio de incluir-me nesse evento. Como muitos sabem, a nova lei que chamamos de Procurement Law, mas que no Brasil é Lei de Licitações e Contratos, no Brasil é uma ocasião muito entusiasmante. Estamos impressionados pelo excelente trabalho que tem sido realizado nesse sentido. Além disso, devo dizer que eu preferiria muito estar juntos no Brasil
Eu acho que é o tipo de acordo que deveríamos comemorar com uma caipirinha. Mas, de qualquer jeito, é uma grande satisfação ter essa oportunidade hoje de poder falar-lhes sobre o valor, a proposição de valor. Valor pelo que é investido e o melhor valor. E eu quero deixar muito claro que, ao apresentar esse tema aos senhores, a comunidade de auditoria, haverá muitas exigências no seu setor e certamente poderão alcançar o nível de exigência que virá e poderão fazer tanto para ajudar o público. A apresentação que mostrarei hoje, peço desculpas por estar em inglês, mas temos já em andamento a tradução que será entregue posteriormente, a apresentação traduzida para o português. Mas vamos começar então falando sobre a agenda da nossa apresentação. Com a nova Lei de Licitações e Contratos, o Brasil deixa claro que estão comprometidos, engajados na tentativa de maximizar a promessa das compras e licitações baseadas no valor. E mais do que qualquer outra coisa, o que quero que se lembrem desse sistema de compras públicas baseado no valor é que, quando gastamos verbas públicas, assim como quando cada um individualmente gasta o seu próprio dinheiro quanto consumidor, o que importa quando gastamos o nosso dinheiro ou o dinheiro, as verbas públicas, é a satisfação do consumidor. Fiquei satisfeito com a minha compra? Eu obtive valor com o dinheiro que gastei ou investi? E o grande desafio à comunidade de compras públicas é romper com a tirania histórica do preço mais baixo, que chamamos das economias falsas do baixo preço. Como sabem, de sua própria experiência, não há quase nada que se pode comprar em que não se importa com a qualidade, ou se funciona bem, ou se é confortável, ou se serve bem. Todos nós estamos dispostos a pagar mais para obter valor, para ficarmos satisfeitos com as nossas compras. E a Lei de Licitações e Contratos brasileira se concentra nisso. Enquanto auditor na comunidade de auditoria, isso significa que, ao falarmos sobre compras baseadas em valor, nos concentraremos muito mais no resultado da licitação ou da compra. O que o governo comprou, o resultado foi bom, ao invés do processo. Ou seja, vamos nos concentrar menos em será que todas as regras foram seguidas e mais no ponto de será que o governo obteve um bom resultado? Fez uma boa compra? Agora, o desafio é o seguinte: quando falamos sobre compras baseadas em valor, precisamos validar os resultados. Se o governo vai pagar a mais, por mais qualidade, por produtos que duram mais, ou que funcionam melhor, isso significa que, no momento em que aquele contrato de compras é assinado, não sabemos se foi um bom processo de compras ou não. Precisaremos ter uma visão de mais longo prazo e pensar sobre como aquela compra ou licitação se desdobra ao longo do tempo. E temos excelentes exemplos, algo que foi mencionado superficialmente há pouco, que é como pensamos sobre as compras públicas e os desafios relacionados à crise climática, ou mudança climática. Existe um movimento global quanto às compras sustentáveis. Todos nós entendemos que teremos que tratar da mudança climática. E as autoridades relacionadas a compras e licitações começaram a comprar diferente. O que queremos é parar de comprar as soluções que dependem de combustíveis fósseis, mas sim ter uma pegada de carbono menor, resultados mais eficientes. Mas se fizemos um acordo com um fornecedor que diz que vai fazer algo que é mais eficiente, energeticamente falando, precisaremos da comprovação, da validação durante o desempenho das atividades. E como eu disse anteriormente, isso exigirá que a comunidade
de auditoria esteja engajada ativamente e criar incentivos e desincentivos nos contratos, o que nos leva à nova geração de auditoria, supervisão baseada em valor, que é uma nova oportunidade para estarem mais envolvidos e trazer mais resultados para os seus governos. A grande conclusão, a grande mensagem que quero que fique com os senhores hoje é que na comunidade das auditorias e prestações de conta, o papel que desempenharão será mais importante do que nunca, porque precisarão ajudar os seus governos a validar aquelas promessas, assegurarem-se de que os fornecedores cumpram com todas as promessas feitas para que o governo possa obter bons resultados pelas verbas que foram gastas. Vamos começar com os primeiros princípios. Fico fascinado com como as pessoas esquecem do que fazemos na área de compras e aquisições e licitações. Eu sugiro que os governos só realizem uma licitação por uma única razão, que é obter bens, serviços ou construção ou obras públicas para que possa apoiar o público. Tudo que terceirizamos para que possamos governar de forma efetiva dentro dos recursos disponíveis. Ou seja, cada compra pública realizada é feita para atender a um mandato, a uma missão do governo. Em outras palavras, nós não realizamos compras ou licitações só para gastar dinheiro ou redistribuir renda. Nós só compramos bens ou serviços de que precisamos para que o governo possa alcançar os seus objetivos. Com esse pano de fundo em mente, é extremamente importante lembrar que cada contrato deve estar alinhado a uma missão governamental. E um contrato que fracassa, geralmente significa que o governo fracassou em alcançar sua missão. Então, ao pensarmos sobre isso em termos de auditoria e prestação de contas, entramos na questão dos dados. Nós sabemos que os dados levam a decisões bem informadas. Sem dados, não podemos tomar boas decisões. Mas também sabemos que no governo, assim como em todas as organizações, precisamos nos concentrar no que importa na nossa mensuração ao aferirmos as coisas. E dizemos muito que o que é mensurado pode ser avaliado. É preciso que saibam que estão sendo constantemente avaliados pela comunidade de tribunais de contas. Falarei sobre o valor pelo dinheiro, custo do ciclo de vida, e falo sobre o valor do custo de vida ao invés do preço de compra, deliberadamente. E, claro, satisfação do cliente. Agora, no seu país, no meu país, por todo o mundo, o que nós fomos treinados para fazer, o que fazemos há gerações é realizar uma supervisão ou auditoria baseada em conformidade. Os profissionais seguiram as regras? Eles seguiram o que a regulação exige? É o que chamamos de processo. Houve um anúncio, um edital público, seguiram a lei de licitações, seguiram os critérios de avaliação? Isso é muito interessante, mas lembrem-se, o governo pode seguir toda a regulação e comprar algo que nunca será usado, ou que não atende às necessidades, ou que acaba sendo um desperdício de verbas públicas. Queremos mudar essa mentalidade e nos concentrarmos muito mais em uma compra pública que avalia a qualidade do que foi recebido. O governo recebeu valor em troca pelo seu gasto? Isso é mais importante avaliar do que quanto foi gasto ou para onde foi. E isso permite que nós tomemos decisões baseadas em dados. Não queremos tomar decisões baseadas em mitos ou baseadas em boatos. E se formos tomar decisões baseadas em dados,
Isso significa que precisamos falar sobre prestação de contas ou auditoria baseada em dados. Mas aqui está um desafio para os seus profissionais e auditores no seu e no meu país. Precisamos diferenciar aquilo que é fácil quantificar ou mensurar daquelas outras coisas que são importantes ou relevantes ou úteis. Ou seja, precisamos parar de mensurar o que é fácil de mensurar e, de fato, avaliar o que importa. Vou apresentar um histórico a respeito disso. Nos Estados Unidos, historicamente, já coletamos mais dados sobre compras públicas do que qualquer outro país do mundo. A má notícia é que, apesar de termos tantos dados, os nossos dados são lixo, são inúteis. Se observarem do lado esquerdo da tela, quando receberem a apresentação traduzida, verão que já acumulamos, historicamente, dados que são fáceis de mensurar, fáceis de auditar, fáceis de validar e fáceis de confirmar, o que não os torna relevantes. São só fáceis de auditar. Sabemos quantos contratos são assinados por ano, milhões e milhões. Sabemos quanto gastamos. Sabemos quanto gastamos em cada contrato individualmente. Sabemos quem recebeu o contrato, em que estado estão, em qual distrito eleitoral. Sabemos quais os contratos foram cumpridos dentro do prazo, se estão em conformidade. Sabemos qual porcentagem de dólares foram para pequenas e médias empresas. Mas pensem por um momento em todos esses dados que eu acabei de listar. O que nós não sabemos, não temos dados suficientes, em muitos casos, porque é muito mais difícil, é se o governo recebeu valor em troca pelo dinheiro. Funcionou? Usamos aquilo que foi comprado? Deu certo? Tinha qualidade? Valeu a pena? Tivemos valor pelo nosso gasto? Agora comparem essa experiência com a forma como o setor privado avalia suas compras. O setor privado usa métricas baseadas no mercado. O que o setor privado quer saber são só duas coisas. Obtive valor em troca do meu dinheiro e fiquei satisfeito com a minha compra? Satisfação do cliente e valor pelo dinheiro. Parece muito simples, mas, como já sabem, dessa comunidade de tribunais de contas, isso é muito mais difícil de auditar, porque é mais subjetivo, é muito mais difícil de validar e é mais difícil obter os dados. Portanto, é mais difícil de avaliar. E, por tudo isso, existe esse movimento global em direção à auditoria, à avaliação baseada em desempenho. Então, no futuro, vamos parar de mensurar o que é fácil de mensurar e auditar e vamos começar a mensurar o que importa, o que é relevante e o que queremos saber. E é aí que entra a função dos senhores e terão um trabalho tanto à sua frente. Agora, quero falar especificamente sobre a questão do custo do ciclo de vida, externalidades ou efeitos. No meu país, como em muitos outros países, historicamente, as compras públicas eram oneradas por uma atenção excessiva nos preços mais baixos. Como sabem, baseado nas suas compras pessoais, preços baixos muitas vezes levam a uma economia falsa. Pode ser muito barato, mas se não funciona, ou se não dura, ou se não gosta do produto, ou se não usa, provavelmente não foi uma compra baseada em valor. Os consumidores entendem isso quando gastam o seu próprio dinheiro. Nos Estados Unidos, nós falamos sobre o melhor valor, outros falam sobre valor pelo dinheiro. Em Europa, falam sobre as licitações mais economicamente vantajosas. Mas tudo isso remete àquela contrapartida. Estou disposto a pagar mais por mais qualidade? Algo que funciona melhor, que dura mais? Na minha opinião, o melhor exemplo do que nós fazemos errado nas compras públicas é nos concentrarmos no preço de compra e não no custo do ciclo de vida. Para todos aqui que estudaram economia, eu não me preocupo tanto
com a diferença entre custo de ciclo de vida e custo total de propriedade. Nesse contexto, trata-se mais ou menos da mesma coisa. O que eu quero fazer é incluir o preço de compra, mas também incluir o custo da operação, o custo operacional, o meu custo de manutenção ou de sustentabilidade e o meu custo de descarte. Então, quanto eu gasto no total? O preço de compra é fácil. Agora, o custo de transação, quanto que o meu país custa no apoio e remuneração dos nossos profissionais, equipes de licitações e aqueles profissionais de assegurar-se da qualidade. Claro que é muito caro, sabemos administrar essas relações e empregos. E os custos de operação? Se tiverem um carro, fica fácil identificar o que é isso. Enquanto tem aquele carro, quanto gastam em trocas de óleo, em pneus, em manutenção, porque esse é o custo de operação além de quanto custou o carro. Além disso, existem os custos de manutenção. Quanto gastam em mecânicos, além da gasolina, além dos pneus, e quando pagam um mecânico e o carro está na oficina, precisam alugar um carro? O que fazem quando não têm acesso ao que compraram? E o último elemento sobre o descarte, quando o produto chega ao final de sua vida útil. Com o exemplo do carro, por exemplo, se comprarem um carro barato e usarem o carro até ele morrer, esse é o custo total. Mas se comprarem um carro mais caro, de mais qualidade, e usarem o carro por 5 anos e depois revenderem o carro usado, o valor obtido com a venda do carro usado reduz o custo do ciclo de vida do carro. Então, o custo total de ter esse carro é reduzido. E quero deixar muito claro também que, em algumas situações, o custo de descarte pode ser um número negativo. Nos Estados Unidos, se gastarmos $1 bilhão na compra de um submarino nuclear, 30 ou 40 anos mais tarde, gastaremos mais $1 bilhão fazendo descomissionamento, desmontando esse submarino com segurança. Então, o custo de um submarino novo precisa incluir o custo de compra e de descomissionamento. Isso faz parte do custo do ciclo de vida. Isso é especialmente importante quando olhamos para o futuro em termos de licitações e compras públicas sustentáveis. Isso é relevante para os senhores. Se estão dispostos a pagar mais por um fornecedor que vai evitar o uso de combustíveis fósseis para diminuir sua pegada de carbono, é preciso assegurarem-se de que durante o desempenho de fato façam isso, ou seja, o fornecedor cumpriu com a promessa, mas em termos do custo de ciclo de vida, reduziríamos o custo do ciclo de vida total porque as externalidades ou os efeitos foram reduzidos. O que isso quer dizer? Se há menos poluição gerada, o custo de saúde no seu país vai diminuir. Poderia reduzir, talvez, o trânsito, as pessoas perdendo mais tempo em engarrafamentos. Mas as externalidades, esses efeitos, incluem inúmeros elementos que historicamente não mensuramos e sabemos que, ao estudar a mudança climática, subsidiamos artificialmente a indústria dos combustíveis fósseis através da não prestação de contas com o uso de soluções que usam combustíveis fósseis. Então vamos pensar agora no que isso significa para os senhores. Diferentemente de uma auditoria fácil, em que olham o contrato e verificam elementos facilmente mensuráveis, agora é mais complexo. Existe um volume e uma natureza de dados de documentação muito diferentes. E também observamos linhas de base e cronogramas muito diferentes. Ou seja, o momento em que aquele contrato foi assinado perde importância e toda a vida daquele contrato ganha importância. E além das linhas de base, também observaremos o setor privado buscando
padrões, normas para avaliar emissões de carbono e pegada de carbono. Ou seja, é todo um universo de benchmarks, de conjuntos de dados e modelos que precisa ser desenvolvido. E tudo isso me faz voltar a um ponto anteriormente dito, que tem a ver com a sua função na validação das promessas feitas em um contrato. Muito bem, lembrem-se, as pessoas, muitas vezes, se esquecem de que um contrato é simplesmente um acordo, uma barganha entre duas partes. É uma troca de promessas. Eu prometo construir isto se me pagar tanto. Mas sabem, a partir da sua própria experiência, que as promessas podem não ser cumpridas. E, além disso, um bom contrato não garante um bom resultado. Um exemplo que muitas vezes eu uso é o seguinte: se passar sua vida toda se preparando para o dia do seu casamento e no dia do casamento declara vitória, não terá entendido os desafios associados com um casamento feliz. Manter um casamento, uma relação, é uma troca, um trabalho em conjunto com duas pessoas tentando chegar a objetivos em comum. A mesma coisa acontece com um contrato. Um contrato tem incentivos, desincentivos inerentes, mas a não ser que uma pessoa verifique quais são os incentivos, desincentivos, onde eles foram aplicados, cumpridos, eles não podem solucionar os problemas. E é que as coisas se tornam complexas. Historicamente, muitas leis de compras públicas levaram a se ganhar um contrato, e o acordo da Organização Mundial de Trabalho vai apenas ao ponto em que se ganha um contrato e depois se para. Eu acho que o governo do Brasil está num ponto muito bom, pois o processo inteiro é considerado, e não apenas a concorrência, o preço e ganhar ou não um contrato, mas o que ocorre durante o desempenho do contrato. Para complicar as coisas, quase todos os governos, inclusive o meu, o seu, pois nunca se ter profissionais nas compras e contratações públicas, eles pensam sempre no próximo contrato, sem alocar recursos suficientes para a garantia da qualidade, auditoria ou supervisão. Então, o desafio é garantir que o governo tenha pessoas suficientes prestando atenção na relação e na gestão dessa relação depois de se ganhar um contrato, ou seja, policiar ou fazer a gestão do acordo, fazendo a gestão da relação contratual é muito difícil, mas é essencial para se falar sobre a relação qualidade-preço. Então, temos que pensar nas compras e licitações com uma história completa, desde que se nasce até morrer, e todo o processo. Então, vou contar um caso para mostrar o quanto isso é difícil na área de compras e licitações. Nos últimos 20 anos, a conquista maior na área de compras e licitações no mundo foi o aumento das ferramentas de comércio eletrônico. Comércio eletrônico melhorou as compras e licitações global, simultâneo. Qualquer pessoa que tiver acesso à internet pode entrar no sistema de compras e licitações, mas o comércio eletrônico e os portais são ferramentas e não soluções. O portal de comércio eletrônico não toma decisões e tampouco faz a gestão das relações. O que os portais eletrônicos podem fazer é dar um preço muito baixo, com muita atividade a nível mundial, no que chamamos de concorrências para oferecer
o melhor preço para o comprador. Isso é muito bom se o comprador quer o melhor preço e o preço mais baixo, mas o preço nem sempre está ligado à qualidade ou resultados. E, a não ser que se compre commodities de verdade, grãos e petróleo, nem sempre o preço mais baixo é o melhor preço. Sempre que há um sistema online, os especialistas vão encontrar uma forma de ganhar com isso. E é por isso que as pessoas conseguem trapacear nos jogos eletrônicos, nos portais eletrônicos. E se vamos falar sobre relações através de incentivos de compra, nós precisamos garantir que essas relações estejam funcionando bem. O último ponto é que o portal de comércio eletrônico não é capaz de se comunicar. Pode trocar informações, mas não se comunica da mesma forma que os parceiros comerciais se comunicam. E daí volto à analogia anterior. Quantos ficariam satisfeitos com um computador para fazer a gestão de um casamento? As relações funcionam com base em confiança, em troca. E como isso se traduz à comunidade de auditores? Como sabem, na última década, houve uma iniciativa de comunicação muito mais agressiva em relação ao desempenho com base em auditorias. E a comunidade internacional de auditores concorda que essa supervisão contribui ao processo mais agora do que no passado. Então, é um desafio, mas é também uma oportunidade. Mas, basicamente, a auditoria com base em desempenho dá à comunidade de auditores a oportunidade de ajudar os governos a resolver desafios. Para mim, e eu sou uma pessoa de compras e licitações públicas, do direito, mas quando eu falo da auditoria com base em desempenho, eu penso em duas coisas. Primeiro, a auditoria com base em desempenho diz respeito a considerar tipos diferentes de dados, evidências e de pontos de referência, considerando-se o que significa o valor para cada um desses pontos. Então, não é considerar apenas o cumprimento de leis, quais são os pontos que foram cobertos, mas sim pensar no que realmente significa algo. Satisfação do consumidor, a relação qualidade-preço, mas a segunda etapa é a melhor promessa dessa auditoria baseada em desempenho. O governo pede, por favor, nos ajude a ter um desempenho melhor. Uma das melhores práticas que estamos aprendendo nesse país e em outros é como podemos ter um melhor desempenho, quais são os erros cometidos, e não apenas fazer a pergunta, seguimos as regras, o governo está voltando à comunidade de auditores e perguntando, sabem como podemos fazer isso melhor, como isso está sendo melhor feito em outros países, setor privado, como podemos considerar isso de outra maneira para melhor servir ao público. Como sabem, há muito trabalho sendo feito nessa área nos Estados Unidos e eu sei que esses recursos estão disponíveis em inglês, mas podem ver quais são os trabalhos que o Escritório de Prestação de Contas do Governo está fazendo no que diz respeito à auditoria de desempenho. E esses slides estarão disponíveis no futuro. Então, o GAO, que vem trabalhando com isso já há algum tempo, sugere que há benefícios a partir da auditoria de desempenho. E eu acho que alguns desses benefícios devem ser destacados.
começamos com uma análise de objetivos das coisas que podem ser medidas e depois fazemos perguntas. O governo pode melhorar o seu desempenho com base em cada programa? O governo pode funcionar melhor? Pode ter uma operação melhor? Como pode reduzir custos? Como pode tomar decisões melhores? O que aprendemos com a supervisão que nos permite adotar medidas corretivas para melhorar tudo no futuro? E essa é a melhor e a promessa da auditoria com base em desempenho. Esse é um exemplo dos Estados Unidos, mas me parece que o que as nossas instituições de auditoria estão fazendo é fazer 3 coisas com base, atividades baseadas em desempenho. Ou seja, primeiro, a supervisão, que não é apenas cumprir leis, estão se perguntando quais as entidades governamentais que estão tendo êxito, quem está levando a cabo as suas tarefas, gastando o dinheiro da forma correta e quais são os pontos de cumprimento da lei. Depois perguntamos as informações à comunidade, e que são as informações sobre o que funciona, o que não funciona, quais são as melhores práticas, quais são os erros comuns, quais são os pontos de referências ou ferramentas usadas que podem nos informar sobre essas medidas. O terceiro ponto é a previsão. O que estamos aprendendo em termos de tendências? Quais são os problemas vindouros possíveis que devem ser previstos agora? Isso é fundamental. Muitos auditores que eu conheço passam a vida toda olhando para trás. Como foi a nossa atualização? Como foi o nosso desempenho? Agora estamos perguntando, com base nas pesquisas feitas, como podemos ter uma atuação melhor no futuro? Então, essa questão da informação traz um aspecto bastante interessante, que é que o desempenho, auditoria com base no desempenho, vê se há uma duplicação ou fragmentação dos instrumentos do governo. Então, nós temos 2 setores fazendo a mesma coisa, isso é consistente, é inconsistente, podemos ser mais eficientes. Todos esses pontos levaram o escritório de prestação de contas do governo a ver que podemos melhorar essa relação com a auditoria baseada em desempenho. Nós consideramos aqui nos Estados Unidos uma lista com base em altos riscos, que é um relatório anual do nosso escritório de prestações de contas, que diz: nós acreditamos que essas são as áreas mais problemáticas do nosso governo. Voltando para trás, nós vemos isso como os piores problemas no futuro. É onde se gasta mais dinheiro, onde poderá haver uma quebra do objetivo das missões do governo. Muitas vezes, o governo não entende como pode resolver um problema. Então, essa lista de altos riscos é um documento muito interessante que, para as indústrias que prestam serviço ao governo, fica claro que ninguém quer entrar nessa lista de alto risco. Se entramos nessa lista, queremos sair o mais rápido possível. E o pior possível seria estar nessa lista de alto risco um ano depois do outro, porque daí todo mundo passa a criticar a sua empresa. Então, esse é um bom exemplo de não apenas voltar o nosso olhar para o passado, mas considerar esses dados como um impacto para o futuro do governo. Eu acabei de dizer, acho que a auditoria com base no desempenho tem um grande potencial, mas também quero deixar claro que não é uma panaceia universal, não é uma varinha mágica que vai resolver todos os problemas. Então, boas notícias e más notícias. As más notícias é
Um auditor pode dar uma assessoria, mas nem todo mundo vai prestar atenção. Mas é melhor ter a oportunidade de dar essa assessoria e esperar que os governos possam aproveitar o que estamos dizendo. Mas, 8 anos atrás, 2013, o GAO colocou na lista de alto risco a questão do problema da crise climática. 8 anos depois, nenhum progresso, nenhuma conquista. Entramos no Acordo de Paris, mas os auditores já entendiam que havia um problema que ia acontecer e começaram a avisar todo mundo, a tocar o alarme. E eu gostaria apenas de avisá-los o seguinte: tudo o que podemos fazer é pedir um conselho e dar conselhos. A comunidade de auditores não será responsável se o governo não seguir os conselhos, mas isso não significa que o conselho vai cair em ouvidos moucos ou terá menos valor. Não há uma solução mágica. Então, antes de encerrar, eu gostaria de voltar onde comecei. O que está sendo solicitado de todos no futuro e a sua contribuição ao seu governo e ao público é começar a considerar como pensar no valor em vez de se pensar no cumprimento das leis. Auditores sempre são perguntados se as leis foram seguidas, se o comportamento estava certo. Agora precisamos fazer algo mais, considerar a eficiência e o resultado dos programas. O melhor exemplo que eu posso dar sobre isso, em termos de que estamos fazendo, é que estamos pensando cada vez mais sobre controle de qualidade ou garantia de qualidade na auditoria. Nem sempre pensamos se o contrato cumpriu as regras, estamos perguntando se o governo conseguiu algo de valor com essa transação. Funcionou, não funcionou, as pessoas que utilizaram o serviço consideraram essa solução eficiente para suas necessidades. Então, a pergunta básica para o futuro é, para cada ministério, cada agência, vamos fazer uma pergunta mais elaborada. A organização conseguiu cumprir a sua missão e isso foi feito de forma eficiente, eficaz, em termos dos fundos gastos. Uma das grandes vantagens da sua comunidade aqui é que sabemos, a partir da nossa experiência, que o que se mede se pode gestar. Mas precisa haver uma mudança de cultura para que o primeiro escalão do governo, os responsáveis pelas políticas, entendam que não estamos apenas medindo a quantia do erário que foi gasta. O contrato foi cumprido. Precisamos fazer perguntas mais elaboradas sobre relação qualidade-preço, satisfação do cliente. Uma outra forma de se considerar o futuro é que não estamos mais pedindo à comunidade de auditores que faça um relatório, mas uma análise. Então, precisamos de considerar o que está sendo feito, as conclusões, as recomendações sobre como os governos podem cumprir as suas missões de servir ao público. Se pensarmos em compras e licitações com base em valor, ela é uma função que apoia a função do governo, que é o apoio do público. Se passamos a base de contas e compras e licitações, e talvez os nossos governos possam ter uma atuação mais eficaz, com um serviço melhor prestado ao público. Foi um prazer falar com os senhores, parabéns pelo trabalho que tem sido feito e espero que sejam agressivos para acolher essas reformas
Eu sei que há perguntas e eu adoraria conversar com todos sobre os seus interesses. Muito obrigado. Parabéns, professor Steve Spooner, pela brilhante explanação. Realmente demonstra para todos nós como os desafios são enormes, porque não basta, como o senhor bem falou, não basta comprar pelo valor mais barato, né, pelo menor preço, não basta ao gestor, administrador público ser honesto. Honestidade é importante, é fundamental, mas não é suficiente. Nessa orientação de best value, o melhor valor, né, como adquirir pelo melhor valor, existe uma dimensão muito mais ampla, muito maior, um desafio muito maior, portanto, para a administração pública, para quem compra, do que simplesmente comprar pelo menor valor, que é até mais fácil, né? Faz uma licitação, faz um procedimento, quem tem o menor preço, mas o senhor trouxe outras dimensões. Olha, mas o ciclo de vida do produto, isso é até mensurável, o senhor bem enfatizou. Olha, para administrar bem tem que medir, né? Então, quer dizer, é possível medir qual é o ciclo de vida do produto. Então, já colocou uma dimensão nova, e aí continua sendo a questão de preço, porque não é o preço em si, mas é o preço ao longo do tempo. Uma coisa é o preço imediato, o preço de compra, outra coisa é o preço, o custo, né, ao longo do tempo. Então, mas essa é uma dimensão que ainda dá para medir. Né? Você tem vários produtos, e você analisa isso. Eu acho que carro é um caso de veículos, por exemplo, quando o governo adquirir veículos, né, veículos mais duráveis ou menos duráveis, quanto é que custa a manutenção daqueles veículos, qual é a taxa que as concessionárias pagam para a revisão, quando se compra softwares, por exemplo, também eu acho que é possível. Mas trazer essa dimensão, não apenas o preço imediato, mas o preço do ciclo de vida do produto, parece uma grande contribuição. E, ao mesmo tempo, o senhor aponta muito bem, olha, a vida de vocês não é fácil. A vida do controle, a vida dos tribunais de contas não é fácil, porque aquela dimensão primeira era mais simples, não é só olhar a conformidade, está de acordo com a lei, não está. Então, quer dizer, ao trazer essas outras dimensões, a vida fica muito mais difícil. Mas o senhor disse, olha, mas o ponto de vocês é principalmente, o senhor fala na supervisão, né, o oversight, depois o senhor fala no insight e no foresight, nas tendências, nas previsões, para onde está caminhando e apontar os riscos, fazer alertas. Quer dizer, mas aí o senhor diz muito bem, olha, mas o papel de vocês é alertar, mas não vincula a administração pública, né? Não vincula a classe política. Algumas decisões são políticas. O senhor citou esse exemplo do General Accountability Office, que fez, em 2013 ainda, várias alertas sobre questões climáticas que não foram seguidas, não é, pelo governo. Foram seguidas muito depois pelo governo. Mas não era a responsabilidade do órgão de controle. Ele alertou, fez o seu papel, e agora também tem as decisões políticas, tem essa dimensão toda. Pelo menos isso nos dá esse conforto. Olha, a culpa também não vai ser só do Tribunal de Contas, né? Não é só do órgão de controle. Nosso papel é apontar, né, mais a toda uma dimensão política a ser observada. Professor, realmente foi brilhante sua exposição. Acho que é um alerta para a gente e para a gente mudar o nosso paradigma. Né? Acho que aqui algumas coisas já tem, algumas iniciativas no Brasil importantes têm sido feitas já. A própria nova lei de licitações e contratos traz alguns elementos neste campo que o senhor trabalha. Alguns tribunais já têm algumas reflexões, algumas ações também nesse campo. Mas, sem dúvida alguma, essa mudança de paradigma de menos... Primeiro, algumas lições. Assim. Primeiro, menos... o senhor chamou menos tirania do preço, de olhar o ciclo de vida do produto. Fundamental isso. Né? 2, não basta ser honesto, você tem que olhar... honestidade é fundamental, mas não é suficiente. Né? Não acho que os servidores públicos não recebam propina. Isso é importante, mas não é suficiente. Tem que ter uma visão mais ampla de outras questões de sustentabilidade, de valor gerado pelaquela compra. Enfim, eu acho que o senhor trouxe dimensões que são difíceis, que não são fáceis de fazer, mas que são essenciais. E eu acho que também um ponto fundamental que o senhor ressaltou muito, e é importantíssimo para a gente, é a importância de medir. Não é? A importância de você dizer, olha, o que não puder ser medido não pode ser administrado. Isso, de fato, trazer essa dimensão de medir as coisas, né? Não só, e somente medir não só naquele ponto, mas medir ao longo do ciclo, é fundamental para a atuação melhor. Então, algumas perguntas que a gente tem aqui, professor, vou passar para o senhor. Uma delas, por exemplo, é o doutor Marcos Vinícius, que é do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, um auditor. Ele pergunta sobre como é que o senhor vê o papel das compras públicas
no desenvolvimento local. Isso se fala muito, como o governo estimulando pequenos negócios locais, nas localidades. Como é que o senhor vê isso? Como é que é a experiência nos Estados Unidos? Poderia até falar sobre isso, se há esse tipo de política, esse tipo de enfoque, e priorizar os pequenos negócios, principalmente os negócios locais, e se o senhor tem algumas avaliações sobre isso, se realmente isso causa impacto ou se não causa impacto, se isso deve ser seguido ou não deve ser seguido. So, in the United States, nos Estados Unidos e em muitos países, há programas bastante eficazes de apoio a pequenas empresas ou as pequenas empresas de pequeno e médio porte. Eu diria que há bastante dados disponíveis de que esses programas são ineficazes, pois são instrumentos que não são muito precisos. Muitas vezes dizemos nos Estados Unidos que funcionam como se fosse um martelo em vez de um bisturi muito sofisticado. O que ajuda as pequenas empresas, primeiro, é capacitação, segundo, acesso a capital. Então, empréstimos garantidos. E, número 3, algo que eu acho que funciona muito bem nos Estados Unidos é o que chamamos de programas de mentor. E eu acho que essa ideia de relação entre mentor e seu protegido possa se traduzir bem. Nos Estados Unidos, nós incentivamos as empresas maiores e mais sofisticadas para funcionarem como mentores das pequenas empresas que são terceirizadas para que sejam mais eficazes no futuro e recebem incentivos para isso. Esse programa de mentor e protegido funciona muito melhor do que os programas do governo. O que não é surpreendente é que o setor privado já conhece melhor como fazer negócios do que o governo. O burocrata não está treinado para gerir um bom negócio, mas as empresas entendem as disciplinas necessárias para isso. Então, 3 pontos para ajudar os pequenos negócios. Capacitação, acesso a capital e uma grande empresa como mentor. Essas são as boas oportunidades. Eu acho que essa ideia de fechar o mercado para reduzir concorrência é uma péssima ideia. Eu gostaria de dizer também, um pouco antes de encerrar, eu espero poder agradecer pelo fato de terem prestado atenção no que eu tinha dito e pelos seus comentários. Obrigado. Obrigado, professor. Tem algumas perguntas aqui, não sei se a sua disponibilidade de responder ainda. Outra pergunta aqui, essa é mais específica. Me pergunto como se dá nos Estados Unidos o sistema de contratação de serviços de consultoria de engenharia. Serviços de consultoria de engenharia. É o doutor Fernando Rolim pergunta isso, nos Estados Unidos. So, in the United States, like in many countries around the world, nos Estados Unidos, como em vários outros países, o nosso sistema de compras e licitações estava focado na área de obras públicas, mas não na área de compra de serviços. E nós não somos muito bons nisso. Nós não entendemos como colocar o preço do valor dos serviços e temos dificuldade em fazer a gestão de serviços, porque é uma relação muito complicada. Eu sempre peço que as pessoas pensem em como poderiam fazer uma gestão de uma creche ou de uma escola. A realidade é que não temos bons mecanismos para se treinar os oficiais do governo para fazer a gestão dessas relações. Onde tivemos mais conquistas foi nos serviços comerciais,
onde temos serviços como do setor privado e menos como o governo costumava fazer, que é tentar dizer ao setor privado como deve se comportar. Então, nós temos uma pessoa que vai limpar o prédio, em vez de dizer como uma pessoa vai esvaziar a lata de lixo. É muito difícil fazer esse tipo de gestão, principalmente na área de serviços mais complexos, como o senhor mencionou. E uma outra dificuldade que temos é incentivos e desincentivos. Nos nossos maiores contratos de serviços de milhões de dólares, tentamos usar as taxas de incentivo para que as pessoas tenham o comportamento que desejamos, mas é uma relação muito difícil e custosa para se fazer a gestão desses contratos. Então, é muito difícil para nós e para todo mundo no resto dos outros países. Professor, o senhor é um especialista em aquisições, em compras, mas também é especialista na área de contratos, né? Contratos públicos, na execução dos contratos. Aqui no Brasil, a gente tem um problema sério, que muitas vezes se compra bem, se consegue até comprar bem, mas na execução do contrato, até porque o mundo muda muito, não é? Às vezes tem um choque externo, por exemplo, agora a pandemia, mas outros choques que acontecem, uma seca, uma enchente, um problema qualquer, uma inflação grande por um período qualquer. Na execução do contrato, a gente costuma ter muito problema. Quais são assim, as medidas que o senhor vê para que também a execução dos contratos vá bem? Às vezes compra bem, mas na execução do contrato acaba tendo muitos aditivos, os preços acabam se alterando. Queria que o senhor falasse um pouco como é a experiência nos Estados Unidos nessa área, na execução do contrato, não apenas na aquisição. Uma das coisas que eu acho que fazemos melhor nos Estados Unidos do que em muitos outros países é que temos um mecanismo de coleta que são disposições remediadoras nos contratos. Há muitas gerações tratamos de contratos e tudo que pode dar errado em um contrato nós já vimos. E portanto, nós temos essas disposições que se concentram em remediação, que tratam de todo tipo de contingência, tudo que pode dar errado em um contrato. Nós sabemos que pode acontecer e já pensamos em uma solução para aquele problema no contrato. Quando eu uso esse termo, disposições ou cláusulas remediadoras significam termos que basicamente especificam uma contingência. Se isto acontecer, se houver uma tempestade, se houver um atraso, se o governo não comunicar, se o contratante não pagar, especifica a contingência, cria um aviso, ou seja, se isso acontecer, esta parte precisa comunicar-se com as outras. Cria um processo para a solução do problema e como calcular aquela compensação, que geralmente é ou remuneração pecuniária ou tempo. Em muitos países, nós temos uma force majeure, que é a força maior, ou atos de Deus, que são os termos usados aqui. Então, as partes entendem que ao firmarem um contrato e há riscos já alocados, se algo acontece que está fora das responsabilidades das partes, uma inundação, o contratante tem a responsabilidade e o governo tem a responsabilidade do tempo, mas isso fica entendido desde o início e os preços são determinados de acordo. E a última coisa que eu quero mencionar nos Estados Unidos é que nós temos um direito bastante amplo de modificar, alterar o contrato, se for do interesse do governo. E também temos poderes bastante amplos de rescindir o contrato se for do interesse do governo. Em qualquer uma das duas situações,
o contratado é reembolsado pelos custos que incorreram, mas nós assim damos mais flexibilidade aos contratos do que encontramos no mercado comercial. Muito interessante, professor. Há muitas perguntas aqui. Acho que podemos fazer mais duas, se o senhor puder, e aí a gente encerra, tá bom assim? Então, uma delas é a pergunta como é que é a legislação de contratação nos Estados Unidos, se ela é uma legislação uniforme, única para o país, ou se cada estado tem sua própria lei, suas próprias práticas, o que é que se faz para uniformizar isso, para harmonizar as compras. Essa é uma pergunta que foi feita. E a outra pergunta, como é o sistema de... Let's do them one at a time. Ok. Uma de cada vez. Vou responder essa agora. Certo. Peço desculpas por ter um ataque de riso aqui por conta do meu país. Nós somos os piores do mundo nisso. Temos uma lei federal para o governo central. Temos 50 leis estaduais e depois temos leis diferentes para todos os municípios, organizações regionais, cidades de Nova York, Los Angeles, Chicago, Houston. São maiores do que muitos países do mundo. Cada cidade tem sua legislação. Então, não uniformizamos. Nós tentamos, às vezes, atuar de forma uniforme e temos uma legislação modelo que muitos estados seguem. Mas, por exemplo, o governo federal, o governo central, é parte do acordo de contratação governamental da OIT. Só 37 dos nossos 50 estados também estão em conformidade com esse acordo. Então, a resposta curta é: não faça como nós, mas, ao mesmo tempo, isso é muito importante. Eu acho que precisamos ser muito sinceros quanto ao fato de que não podemos esperar que os nossos municípios do mundo realizem compras e tenham um nível de conhecimento especializado que existe em Brasília. Ou seja, o governo federal deve ter um nível mais alto de exigência e devemos ter alguma flexibilidade com os municípios. Outra pergunta que tem aqui é sobre o sistema de controle interno. A última lei, a Lei de Licitações Brasileiras, que é de 2021, estabeleceu chamadas 3 linhas de defesa. Colocou o controle interno em 2 linhas, o controle interno direto de cada órgão, na segunda linha de defesa, e o controle interno geral, centralizado em cada unidade federativa, na terceira linha de defesa. Então, a pergunta é como é que é nos Estados Unidos, se eu pudesse nos falar um pouco sobre como funciona aí. It's a wonderful question. É uma pergunta excelente e muito relevante. Eu gostaria de incentivá-los a empoderar todos esses instrumentos e entender que linhas sobrepostas de supervisão podem ser úteis. Por exemplo, nos Estados Unidos, cada agência tem o seu próprio sistema de auditoria ou supervisão. Por exemplo, temos auditores e inspetores em cada instrumento. Também temos supervisão da parte do GAO, o Gabinete de Prestação de Contas do Governo Federal, e também dos instrumentos legislativos. Mas, além disso, em termos de melhores práticas globais, nós também acreditamos piamente que a imprensa aberta é muito importante para manter a confiança do público e, portanto, existe um alto nível de transparência e tendemos também a apoiar um movimento de denúncia ou uma abordagem de Procuradoria-Geral da República muito forte. E nós vemos que esses whistleblowers, os denunciantes, os que deduram os delitos, são muito importantes, mas só se forem incentivados e protegidos.
Se em alguma nação fica claro que aquele denunciante não será protegido, esse aparato não será útil. Mas a resposta curta é importante ter uma visão inclusiva da supervisão ou da auditoria, porque diferentes grupos em diferentes âmbitos verão problemas diferentes, identificarão problemas diferentes e queremos aproveitar todas essas visões para termos a melhor eficiência. Obrigado, professor. Acho que a sua exposição vai nos ajudar muito para refletir, a melhorar. No Brasil, como foi bem enfatizado, nós estamos num momento novo, uma época nova lei de licitações e contratos, com vários desafios. Como o senhor bem falou, não é, acho que o senhor até pouco enfatizou isso, a questão de corrupção, mas esse é um dos problemas. O problema principal não é esse, o problema é esse de geração de valor, melhor valor, best value, como o senhor chama. E há várias outras perguntas aqui, mas eu acho que a hora já está um pouco adiantada, né? Acho que o senhor já adiantou vários pontos e a palestra fica aí. Então, eu queria muito agradecer. Estou vendo o presidente Stilac, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, aqui. Se ele quiser fazer alguma consideração, quiser encerrar, será um prazer também ouvi-lo. Então, parabéns, professor. Foi excelente a sua exposição, vai nos ajudar muito e que a gente tenha outros encontros, outras trocas de ideias, que a gente possa crescer, aprender, melhorar. Professor Stilac? Não? Já, só para dizer um grande abraço e agradecer ao professor, especialmente também ao ilustre amigo conselheiro Gilberto, ambos tornaram o fecho desse encontro magnífico. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado a todos. Até logo. Ok, pessoal. Então, encerrando nosso Fórum Nacional, um abraço. Tchau.